Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, celebramos a liturgia do 25º domingo do tempo comum. São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, nos diz assim: isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Há um só Deus, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Porém, é preciso lembrarmos, e a liturgia de hoje nos ajuda nisso, que em algumas situações nós vamos criando os nossos próprios deuses. E o mais comum de todos é o Deus do dinheiro, como diz nosso Senhor. E por muito tempo, ele vai saciando a vida das pessoas. Ele vai se tornando de fato algo bom, porque ele permite ter aquilo que a gente quer, permite viver de uma maneira que a gente se sente confortável. Isso vai trazendo prazer, conquista, isso traz fama, isso traz like, isso preenche por um instante, vai saciando o ser humano nas diversas áreas da sua vida, porém ele é limitado. Chega num ponto aonde esse Deus, entre muitas aspas, não pode dar. Ele não pode dar mais um dia de vida a ninguém. Ele não pode dar uma outra vida quando essa daqui termina. E é nessa hora que se descobre que confiou, que pautou a sua vida, que construiu tudo em cima de algo que é falho, de um Deus que desmorona, de uma divindade que não é capaz de salvar-nos. O problema, queridos filhos, é que muitos só descobrem isso na hora em que já não se tem muito mais o que fazer. No momento em que já não se tem mais para onde correr. Por isso, a palavra de Deus no Evangelho de hoje, que pode nos abrir para muitas mensagens e muitas interpretações, mas Jesus conta a história de um administrador, de um homem muito rico, que começou a administrar mal os bens do seu senhor. Isso se tornou comentário, chegou aos ouvidos do seu patrão, e o patrão chamou e disse: que é isso que ouço a teu respeito? Vou arrancar-lhe a administração dos meus bens. E aí ele resolve a situação, e o Evangelho diz assim: ele respondeu sem medidas. O administrador disse: pegue a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Aí dá a impressão de que Jesus está elogiando o desonesto, mas não. O sentido desta palavra é, porque depois vem a palavra de Jesus, né? Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Ou seja, o que Jesus está nos ensinando com essa palavra de hoje: este cara que na sua desonestidade se viu diante de um problema, de uma dificuldade, pois ele ia ficar desempregado, ele ia perder aquilo no que ele colocava tanta segurança, o Deus dinheiro na vida dele. Imediatamente
usou toda a sua inteligência, toda a sua esperteza para resolver o problema. E Jesus diz assim: se os filhos da luz fizessem a mesma coisa, se nós também usássemos todos os recursos de inteligência, de sabedoria, de conhecimento que temos em prol daquilo que é bom, da mesma maneira que os filhos das trevas fazem para aquilo que é mal? Queridos, o barulho dos maus não é um problema, a omissão dos bons é um problema. A omissão dos bons. Se usássemos a mesma audácia, a mesma coragem, a mesma perspicácia para resolver os problemas da humanidade, da mesma maneira como os maus persistem em criar problemas, meu Deus, o mundo seria diferente. Se colocássemos o mesmo empenho para fazer o bem, da mesma maneira como os que fazem o mal agem, e é isso que Jesus está nos ensinando hoje com este evangelho. Diante da dificuldade, a aprender a encontrar uma solução, aprender a sair do problema, a mudar, a transformar. Por quê? Esse cara não fez nada demais aqui, só para vocês entenderem. Quando o patrão disse que ele seria demitido, o que é que ele fez? Chamou os que deviam ao seu patrão e disse assim: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Ele não estava dando prejuízo para o patrão. Os outros 50 era o lucro que ele tinha. O mesmo ele fez com o que devia trigo. Ele ficou sem o dinheiro naquela hora? Sim, mas fez amigos que depois iriam dar emprego para ele. Esperteza, né? Astúcia. E Jesus está dizendo: eu e você temos a mesma esperteza, colocamos o mesmo empenho para resolver as dificuldades que surgem na nossa vida? Nós nos esforçamos para encontrar uma solução para as coisas que se levantam contra nós nesta mesma agilidade? Ou vamos protelando, empurrando com a barriga, como se diz? Está vendo a vaca ir para o brejo com corda e tudo, e está de boa, suave, está tudo bem. Mais tarde a gente vê isso, depois a gente resolve. Eu dizia isso na missa às 11, a doutora, a médica estava sentada aqui na minha frente, né? Quanto tempo eu falo que preciso ir lá numa consulta? Ah não, depois do Caminho da Fé, do ano passado. Foi em janeiro. Passou o caminho e eu não fui. Ah não, depois do acampamento do carnaval eu vou. Ah não, depois do retiro do clero eu vou. Não fui até hoje. Acabou a missa, ela mandou uma mensagem: tem horário amanhã. Mas fica lançando para depois. Sabe a importância? Isso acontece na administração de tudo aquilo que Deus nos dá. O que é que Deus nos deu de precioso para administrar? A vida. A vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos e precisamos dar conta da administração disso. Meu filho, minha filha, escute bem o que o padre vai dizer agora. Embora tenha muita gente, igual na minha, querendo cuidar da sua vida, mas quem tem que cuidar dela é você. É você quem tem que cuidar. Por quê? Você não vai ter que prestar conta da vida da sua cunhada para Deus. Você não vai ter que prestar conta da vida da sua amiga para Deus. É da sua. É da sua. E se Deus hoje, como esse patrão, chegar e dizer assim: vou tirar-te a administração deste bem, a sua vida, hoje, agora,
Se Deus chegasse aqui agora e dissesse: viu, eu ando sabendo que você não está administrando muito bem, não. Você está esbanjando este bem que é a vida que eu te dei. Vou tirar-te a administração. Acabou, hoje. Qual seria a reação? Ou se Deus dissesse: olha, te dou 5 dias, ou uma semana, até domingo que vem. Até domingo que vem. Eu ando escutando por aí que você não está administrando bem aquilo que eu te dei. Sua vida, seu casamento, os filhos que eu te dei. Aonde estão os filhos que eu te dei? O que eles andam fazendo, hein? Eles são seus. Vocês vão ter que prestar conta deles. O dia que Deus me chamar, gente, eu vou ter que prestar conta sobre vocês para Ele. Deus vai dizer assim: olha, de tal ano a tal ano eu te dei tal paróquia, presta conta dela. Lascou tudo. É o bem precioso que Deus concede e que nós precisamos colocar todo o empenho, todo o conhecimento, todas as capacidades, com inteligência, e perceber: não, isso aqui não é bom, então isso aqui precisa ser deixado de lado, esse aqui não pode ser feito, dessa maneira não vai dar certo. Com esperteza. É assim que se administra, é dessa maneira, porque senão as coisas vão se perdendo e nós estamos com cara de paisagem. A saúde está indo pelo ralo, só come o que não deve, não dorme bem, não busca, né, fazer nenhum tipo de atividade física, não busca uma consulta regularmente, o médico faz a prescrição de um medicamento: eu não preciso. Como assim? Ele estudou para isso. Ou você conhece mais do que o médico? Se bem que de médico todo mundo tem um pouquinho, né? Basta a gente, por exemplo, agora chega essa época que a gente fica meio gripado. Nossa Senhora Aparecida, parece xarope de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Eu acho que eu tenho um monte de pajé na paróquia, né? Xarope disso, xarope daí, já aparece uma receita e depois já alguém... Todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Mas seja um pouco inteligente, coloca a sabedoria em prática e diz assim: não, de fato, ele estudou, eu não estudei, ele está certo, eu estou errado, vou ter que fazer o que ele mandou. Preciso me alimentar melhor mesmo. Preciso sair do celular e ir dormir mais cedo. Estou dormindo pouco. Talvez por isso estou tão estressado desse jeito. Mas tem que colocar a sabedoria nisso, inteligência. Não é simplesmente uma obediência cega. Não. Mas é refletida, é pensada. E com isso, o administrador foi elogiado. Deus tem do que nos elogiar na nossa administração. Está vendo que o casamento não está bom? Não faz nada para melhorar. Não conversa. Não coloca o assunto em pauta. Está vendo que os filhos não estão indo bem? Não chama para conversar. Não orienta. Não aconselha. Meu filho, minha filha, é um bem precioso. E se Deus disser hoje: vou te tirar a administração desse bem também, vou tirar o seu casamento, vou tirar os seus filhos, porque eu te dei e você não está fazendo nada. O que ouço, que é isso que ouço a teu respeito, diz Jesus na parábola que nós ouvimos.
começarmos a pensar naquilo que é bom, começarmos a planejar, traçar os próximos passos. A partir de hoje, não vamos pensar no que passou, o ontem, porque não fiz, porque não deu certo, porque... Não, de hoje em diante. A primeira leitura da profecia de Amós que nós ouvimos diz assim, né? Ouvi isto, vós que maltratais os humildes, causais a prostração do pobre da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, e aí vem, né, todas as falcatruas que se fazia para ter lucro. Andais dizendo, quando é que vai passar a lua nova, né, ou seja, a festa? Quando é que vai passar o sábado, ou seja, o dia santo? Ou seja, já está pensando no amanhã, no mal que eu posso fazer amanhã. E aí vem Jesus. Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E se nós então começarmos a pensar também nos próximos passos, no a partir de agora, para fazer o bem, para cuidar melhor de mim mesmo, da minha vida, dos meus pensamentos, da minha saúde, os próximos passos para cuidar melhor da minha família, do meu casamento, do meu trabalho, a minha vida profissional, de fazer muito e fazer melhor tudo aquilo que você faz, não por dinheiro. Claro, o trabalhador merece o seu sustento, diz a palavra de Deus. O trabalhador deve receber o seu salário, mas o dinheiro não pode ser o seu Deus. Você não pode sair todo dia da sua casa e ir para o seu trabalho simplesmente por causa do dinheiro que você está ganhando. Mas é necessário que você faça isso como também uma forma de se realizar humanamente, de voltar satisfeito por ter feito e ter feito bem aquilo que você se propôs a fazer. Isso é cuidar de si. É a famosa profissão por amor, que tem se tornado cada vez mais em falta no tempo em que nós vivemos, porque é tanta gente emburrada trabalhando, é tanta gente que vem às vezes, né, prestar o seu serviço, e a gente precisa do serviço que as pessoas prestam, mas é com aquele jeito: eu não queria estar aqui, que a vontade da gente dizer assim: minha filha, quer ir embora? Quer ir embora descansar um pouco? Você queria estar em outro lugar? Você queria estar fazendo outra coisa? E é tanta gente assim, mas está ali, sabe por quê? Somente por causa do dinheiro. Perde a vida, perde a saúde, perde a alegria. Amados e amadas, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz nosso Senhor. Então, sirva a Deus naquilo que você faz, mesmo que isso te traga o dinheiro. Mas sirva a Deus, por Ele é que eu vou, por Ele que é o que eu tenho. Eu sei que talvez você queria estar, sei lá, na administração de uma empresa, no cargo mais alto de uma multinacional. Primeira coisa, você nem estudou para isso, né? Como é que você quer um lugar que você não se prepara para chegar? Como é que você quer ocupar um posto em que você não faz nada para estar lá, né? Primeira coisa, não era isso que eu ia falar, mas pronto, já falei, né? Depois, é aquilo que você tem, é o que você pode nesse momento. Então, reza a Deus, coloca o seu uniforme, um sorriso no rosto e diz: eu vou servir a Deus naquilo que eu tenho para fazer hoje. Vou fazer da melhor forma, vou dar aquilo que tenho de melhor.
O salário no fim do mês, meu filho, minha filha, vai ser só uma consequência. Mas a satisfação de voltar para casa, de ter feito o melhor, de ter atendido bem quem se aproxima de você, de ter facilitado a vida de uma pessoa que se aproximou de você e que precisou daquele serviço que você presta. A satisfação de alguém chegar em casa e dizer assim: nossa, eu precisava tanto do sorriso que aquela atendente do caixa do supermercado me deu hoje. Para você não foi quase nada, mas para aquela pessoa talvez foi o único sorriso que ela recebeu num dia inteiro. Num dia inteiro. Você vai receber o seu salário no fim do mês, mas você pode e com certeza receber o céu por causa deste sorriso dado para aquela pessoa. Isso conquista a eternidade, isso traz as coisas do céu. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro, então escolhamos servir a Deus em tudo aquilo que fazemos. Em tudo aquilo que fazemos. Santa Madre Teresa de Calcutá, certa vez, numa entrevista, alguém perguntou a ela, porque ela convivia com as maiores personalidades do mundo da política e da economia, sendo ela um prêmio Nobel, e perguntaram: Madre, quem é a pessoa mais importante, ser humano, não falando de Deus, o ser humano mais importante no mundo para a senhora? E ela disse: aquele que está na minha frente neste momento. Aquele que está na minha frente neste momento. Esse é o ser humano mais importante que existe na face da terra. Para ele eu dou o meu melhor olhar, para ele eu dou o meu melhor sorriso, para ele eu dou as minhas melhores palavras. É assim que conquistamos o céu. É assim que os bens deste mundo, eles se tornam para serem usados. Para serem usados. Mas os bens eternos, eles vão com isso sendo conquistados. Amados e amadas, Jesus hoje nos alerta que nós temos toda a capacidade, nós temos todo o conhecimento, nós temos toda a sabedoria para sabermos nos reinventar em cada momento da vida. E a vida, ela não está fácil para ninguém. É cada vixe atrás de nossa que acontece. Mas que se temos uma meta, temos um porquê, temos um Deus ao qual nós servimos, a gente aprende a se reinventar. Se a vida dá um limão, faz uma limonada. Se te lançam pedras, faz uma escada. Mas se reinventa. Não para no problema, não para na dificuldade. Haja como um verdadeiro filho da luz. E os filhos da luz, que só tem um Deus, que só tem um Senhor, que só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, esses, quando colocados nos piores apuros, se reinventam, se levantam e continuam. Meu filho e minha filha, não fique pensando no que passou, no que deu certo ou no que não deu certo. Comece, a partir de hoje, a partir de agora, a dizer a você mesmo, a você mesma: eu serei feliz naquilo que tenho. Eu encontrarei satisfação naquilo que faço. Talvez eu planejei grandes coisas, talvez eu projetei outras coisas para a minha vida. Mas se o que eu tenho no momento é isso, é nisso que irei servir a Deus. E todos os dias, eu tenho certeza, você vai voltar para a sua casa satisfeito. Satisfeito. Pois Deus te dá aquilo que existe de mais precioso, a sua vida e um novo dia. A sua vida e um novo dia.
Pois existem aqueles que servem a outros deuses e ao dinheiro, e esses pensam tudo em